E aí, gente, beleza com todo mundo aí? Hoje eu tô com um prazer grande aqui de ter o Daniel Natan aqui comigo. Tudo bem por aí, Daniel? Tudo certo, Marcelo? Muito obrigado aí pelo convite. Vai ser ótimo a gente papear aí um pouco e espalhar um pouco mais da nossa experiência, né? Fantástico, cara. E muito obrigado aí por você tirar um pouco da tua noite, né? Para você já saiu no Brasil 9h12 da noite de sábado, né? Então, você, em vez de estar na balada, tá aqui falando comigo. Então, muito obrigado. Agradeço muito. E, Daniel, conta pra gente um pouquinho, o que você faz hoje? Qual é o teu cargo hoje? Tá, beleza. Eu sou desenvolvedor back-end. Minha carreira foi bem focada nessa parte de back-end. Hoje eu estou atuando no Well Hub, né? O antigo Gympass, que o pessoal conhecia mais. Eu trabalho com bastante coisa hoje lá, então eu tento assumir um pouco mais de responsabilidades além do codar, então estou tentando puxar um pouco mais de responsabilidades, mas apesar disso, eu ainda estou na caminhada, né? A gente já tinha conversado antes, eu sou bem novo, então eu ainda estou pleno ali, estou naquela, sabe, naquela caminhadinha entre um pezinho no sênior e no finalzinho do pleno, então tem sido bacana essa experiência e geralmente é o que eu faço, é transitar nessas duas partes aí. Muito bacana. E, Daniel, antes da gente falar das coisas de hoje em dia, vamos dar uma voltinha lá no passado. Conta pra gente como é que tecnologia, como é que computação apareceram na tua vida. Tá, show de bola. Eu sempre fui muito interessado na parte de tecnologia. Eu digo que um dos meus maiores privilégios assim que eu tive na vida é que desde o ensino médio ali, finalzinho do ensino fundamental, eu já tinha essa, não diria certeza, mas essa vontade de trabalhar com tecnologia. Então, desde sempre eu fui muito interessado. Eu lembro que no meu terceiro ano de ensino médio eu tive algumas palestras e aí foi meio que uma certeza, assim, pô, isso parece muito bacana, parece legal, quero tentar, quero conhecer. Então, sempre tive essa vontade. Então, ali desde o ensino médio eu já começava a fuçar algumas coisinhas e aí foi quando eu decidi prestar o Enem já focado para ciência da computação, que era o que eu tinha de objetivo na época. E aí, a partir disso daí que começou a minha jornada aí na área de tecnologia. Sempre fui muito ligado a jogos também, esse tipo de coisa, e acaba que você sempre fica com aquela curiosidade de tipo, ah, legal, eu curto isso, mas como será que é feito, né? Eu acho que é um pontapé inicial muito normal, assim, principalmente o pessoal da minha geração, assim, eu sinto que é bem, por exemplo, minha turma de faculdade foi bem assim, no começo todo mundo era, eu jogo, eu gosto de jogos e tal, queria ver como é que era feito, e aí foi entendendo que tem muito mais na tecnologia do que jogos e tudo mais, e acho que foi um pouco disso, assim, a introdução na área, do meu interesse, É, pelo eu, menos, né? eu acho que é bastante constante aqui, você, olhando os episódios passados, até meu próprio começo aqui, que o interesse por jogos motiva muitas pessoas a começarem na área de computação, até tentar explorar ou fazer um joguinho, criar um joguinho, né? O que eu queria quando eu comecei também era criar um joguinho no computador, né? E com aquilo você começa a aprender um pouco de programação e vai em frente, né? Mas, Daniel, antes de a gente ir um pouco mais à frente, conta um pouco mais sobre a tua infância no Brasil. Como é que foi a tua infância, como é que foi a tua adolescência, que você contou para mim que não foi muito fácil, não, né? Eu vim de uma origem bem. Eu não gosto muito de dizer precária, porque assim, meus pais eles sempre batalharam muito para não deixar faltar nada. Então, eu vim Perfeito. de uma origem um pouco mais humilde. Meus pais, eles são nascidos de interior, eles são aquele caso clássico do pessoal que nasceu no interior da Paraíba e foi para São Paulo para tentar alguma coisa, e aí Certo. conseguiram alguma coisinha ou outra, e por coincidência eles se conheceram lá, mas eles são os dois da mesma cidade aqui, do interior da Paraíba. E aí eles vieram para cá só com dinheiro para para passar algum tempo e vendo que iria sobreviver, né? Então a gente morou quando eles vieram para cá, eu vim bem criancinha, nasci em São Paulo, mas vim para cá bem criancinha, assim, 2, 3 anos. E a gente viveu num lugar assim bem barra pesada mesmo. Eu tenho muitas lembranças vívidas assim de criança de coisas horríveis, assim, de assassinato. Na frente da nossa casa, assim, pô, era basicamente uma boca de fumo. Então a violência era muito constante assim na minha infância, sendo que é algo que para mim é créditos totais para os meus pais, é que eles se esforçaram muito para isso não ser uma influência para guiar minha vida, né? Então, Uhum. a gente, até os meus 12 anos, a gente viveu nesse local, que é um local que até hoje eu acredito que seja bem perigoso ali.
Meus amigos de Uhum. infância, assim, todos, infelizmente, os que não morreram hoje estão presos, ou então estão fugidos, foragidos, é uma parte triste, assim, Perfeito. mas créditos totais, assim, para minha família, porque meu pai e minha mãe, assim, se esforçaram muito para me dar uma boa educação, para tentar me mostrar que aquilo ali não era o único caminho, sabe? Era Uhum. algo bem. É, é difícil você enxergar uma realidade fora daquilo quando você está dentro. Uhum. E aí eu acho que meus pais conseguiram mostrar um pouco disso. Então, eles se esforçaram principalmente muito, muito para me dar educação e para a gente sair dali. Então, quando eu fiz uns 13 anos, acho que 13 para 14 anos, eles conseguiram se mudar, então a gente conseguiu sair um pouco daquele local e ter um pouco mais de tranquilidade. Um lugar melhor um pouco, né? E É, foi. como é que foi a educação? Você estudou em escola pública? Como é que foi nessa época para você? Então, isso daí é novamente crédito totalmente para meus pais. Assim, Uhum. meus pais eles não tinham um emprego fixo. Certo. Eles vendiam, não sei se você conhece buchada. É uma comida. Buchada de bode? Isso, buchada de bode, Uhum. exatamente. Uhum. É a comida bem típica, sendo que, pelo que eles me contam, não tinha tanto aqui. Aí o que meus pais faziam, eles iam para o interior, minha avó ele ajudava lá a fazer, lá as coisas lá eram mais baratas, eles traziam um monte de buchada para cá para vender. E Certo. aí, com isso daí, eles começaram. A prioridade número um deles era pagar uma escola para mim. Uhum. Porque eles tinham muito medo de. Porque para mim eu sinto muito que a escola ela acaba sendo mais impactante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, Perfeito. para como você vai enxergar as coisas do que até mesmo ali seu dia a dia fora da escola, né? Porque você passa muito, a Uhum. criança passa muito tempo dentro da escola. E aí eles sempre priorizaram muito colocar numa boa escola. E Uhum. aí era, às vezes, podia faltar dinheiro de pagar energia, de pagar água, mas eles queriam que eu estudasse numa escola particular. Então, Certo. eu fui muito privilegiado nisso. Minha vida inteira eu sempre estudei numa escola particular, não era a melhor escola, mas já era uma diferença muito grande, sabe? E, cara, não é mole não, né? Mas é bacana de... Alô? Pô, eu tô te escutando. Acho que voltou. Voltou? Caiu aí? Voltou. É, aqui eu tava te escutando normal. É. E deu uma caída, né? Mas voltando aqui, eu falei, não é mole não, né, cara? Mas, como você falou, o esforço dos seus pais de vender buchada e conseguir um dinheiro para pagar a tua escola, né? Que é uma coisa realmente fantástica que isso deve ter tido um impacto assim enorme na tua vida, né? E você mencionou o Enem, né? Então você passou no Enem e você foi estudar em qual foi a universidade que você foi estudar? Isso daí, quando eu passei pro Enem, eu tinha uma decisão muito difícil a se fazer. Eu passei Uhum. para a Federal daqui da Paraíba, que era uma cidade aqui próxima, que é a cidade de Areia. E era o curso que eu estava mirando era ciência da computação. Na época a gente não tinha tanta informação de qual curso é melhor, qual curso fazer. A nossa referência ali para a área de tecnologia era ciência da computação, pelo menos ali no meu Perfeito. meio, né? Uhum. Então eu tinha a opção de ir para essa faculdade que era numa cidade próxima, sendo que surgiu uma oportunidade de fazer uma prova para ganhar bolsa numa faculdade particular daqui. Uhum. E aí eu fui como não queria nada, fiz essa prova, passei, ganhei uma bolsa muito boa. Assim, tipo, isentou mais de 70% do valor da mensalidade. Certo. Então, aí eu meio que fui medir os custos que seriam ir para outra cidade, me manter lá, e o que eu iria gastar nesses, acho que foi com 75% de desconto. Nos 25%, os 25% era muito mais em conta. Uhum. Então, e nessa época eu já estava trabalhando, já trabalhava com meus pais, já ajudava, então eu já Certo. conseguia ganhar alguma coisa. Falei, vou fazer na particular mesmo, eu fiz na Unip. O que, estranhamente para mim, hoje eu digo que foi meu maior acerto profissional. Uhum. Porque talvez a gente entre nisso mais à frente, né? Mas a faculdade federal aqui, ela é integral. Então, Certo. você não existe a possibilidade de trabalhar Perfeito. e fazer a faculdade, enquanto a particular aqui era só à noite. Então, Uhum. por conta disso, eu tive muito tempo para partir para a parte prática. Uhum. Sabe? Então foi um acerto assim, foi meio que na sorte, né? Porque eu não tinha esse conhecimento, mas com Certo. sorte eu consegui vincular bem assim trabalho e estudo. Certo. E a universidade chamava Unip? Isso, Unipé. A Universidade da Paraíba ou é uma sigla para a Universidade da Paraíba?
É, o nome dela acho que é Centro Universitário de João Pessoa, sendo que o Unip não bate com o nome dela. É verdade. E esse curso é um curso de ciência da computação que você falou, né? Isso, bacharel. E como é que foi o curso? Que tipo de disciplina que foi apresentado? Que tipo, como é que foi como é que eram as aulas, no laboratório? Que você aprendeu nessa época desse curso? Aí? Na época, especificamente nessa faculdade, ela atualmente foi vendida pelo para o Cruzeiro do Sul. Então, eu não sei Certo. como é que está hoje, né? Uhum, Na época, ela estava sendo muito referência na parte de tecnologia. uhum, Então, meio que casou muito bem ali na época. E aí, perfeito. eles tinham alguma estrutura, tinha laboratório, tinha uma grade que fazia bastante sentido para a área. E o principal é que nessa época eles tinham professores muito bons, porque eles Uhum, focaram em pegar pessoas que já estavam muito bem estabelecidos. estabelecidos no mercado. Eles Uhum, pegaram, porque eu sinto que, infelizmente, para uma faculdade conseguir manter uma grade que faça sentido na nossa área, exige um esforço assim, muito grande, porque você pega qualquer outro curso, você faz uma grade hoje que vai durar pelo menos 10 anos, 5 uhum, anos. Na nossa área, não, né? O que é novo hoje, daqui 3 meses já é antigo. Então, como é que uhum, você atualiza isso na faculdade? Então, acho que um grande acerto deles foi que eles pegaram muitas pessoas do mercado que conseguiam se atualizar muito rápido. Porque o que eles faziam no certo. trabalho, eles levavam para a faculdade. E lá eles tinham uma estrutura boa, assim, tipo, tinha bons professores, tinha boas cadeiras, eles estruturaram muito bem a ordem também, de a gente começar ali com o pai. Algo que é bem interessante, que não é tão comum, não sei se hoje em dia é tão comum na faculdade, é que a gente pulou para começar. A gente começou vendo Python, que já era algo bem em 2016, acho que era 2016, era algo bem novo, assim, bem Uhum, relevante, que já estava em crescimento, né? Então, foi muito bom, principalmente o período do começo ali da faculdade. é. E você falou que você estudava à noite, né? E você trabalhava com seus Isso. pais. Seus pais tinham um comércio? Ou ainda era a parte da alimentação? Ou com o que você trabalhava nessa época? Meus pais, eles sempre foram na área da alimentação. Quando eles Certo. conseguiram se estabilizar ali, eles... Meu pai trabalhou muito tempo em pizzaria em São É, Paulo. bacana. Então ele foi e decidiu abrir uma pizzaria, uma lanchonete, que aí começou a crescer e foi se estabilizando. Por isso que a gente conseguiu se mudar, inclusive. E aí eu ajudava eles nessa pizzaria. Sendo que quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu passei no máximo uns 10 meses ajudando eles, e aí depois eu já consegui um estágio. Perfeito. Então, Então, foi esse trabalho é fantástico dos seus pais aí, como você falou, né? Reconhecimento super importante. Eles ainda são vivos, são, né? são sim, são sim. Então, mando meu abraço para eles aqui. Espero que eles ouçam essa nossa entrevista aqui, fundamental na sua vida, né? Como você falou, é sensacional essa evolução e ver que cuidaram muito bem de você para te colocar no caminho da educação, do estudo, que teve todo um impacto importante na tua vida, né? Aí você falou aqui que chegou no primeiro emprego, né? E já era, acho que você falou que seu primeiro emprego foi trabalhar como QA, não foi isso? Isso foi o meu primeiro estágio, ele foi eu estava meio desesperado para entrar na área, porque eu enxergava muito assim. Até hoje, na verdade, eu enxergo assim que na nossa área a coisa mais importante é você conseguir o primeiro passo, que eu sinto que é o mais difícil, principalmente hoje em dia. Então eu sentia que eu tenho que dar o primeiro passo logo, porque uma vez que eu estiver dentro de algum lugar, eu vou me esforçar para me provar como pessoa ali, como profissional, sendo que ter essa primeira oportunidade é muito difícil. Então eu tinha dois rapazes na minha faculdade, um já era arquiteto na época, arquiteto de software, e o outro ele era QA. E aí esse amigo meu QA, ele falou: "Ah, você poderia tentar fazer a certificação de QA, que é a CTFL. Que é uma certificação bem relevante na área de QA e tal. Falei, tá, eu vou estudar, vou tentar fazer e aí vou ver o que eu consigo. Aí eu apliquei, consegui tirar a certificação, aí eu saí atirando para todas as empresas da cidade. Falei, ó, eu tirei a certificação, tem uma vaga de estágio aí para QA. Aí comecei a mandar e-mail para todas as empresas que eu conhecia aqui. E aí uma das empresas estava fazendo o processo seletivo, eles não me selecionaram. Aí eu consegui o e-mail de uma mulher que trabalhava lá, mandei, ó, não sei se vocês passaram batido, eu tenho aqui meu currículo, eu tirei a certificação. E eu começava a encher o saco dela até que eu consegui essa vaga de QA como estagiário. Persistência é tudo, né, cara? Você É, persistiu, tive que. persistiu, foi atrás e conseguiu a vaga de estágio, né?
Tive que ir atrás. Eu já me envolvia com projetos de extensão na faculdade, porque Certo. acho que era bem importante, assim. Eles Aham. tinham um projeto bem bacana que era... Eles pegavam projetos pequenos de empresa, sem custo, eles não cobravam, mas aí os alunos que desenvolviam. Então, E- já pegam uma experiência ali, né, com isso. sim, sim. Bacana demais. E conta pra gente como é que foi o estágio. O estágio foi em QA, né? Foi. Ele foi um pouco esquisito porque era uma empresa um pouco mais antiga e eles não tinha vontade de se atualizar tecnologicamente. Uhum. Então, para você ter ideia, isso foi em 2000 e acho que foi 2017, isso daí, finalzinho de Uhum. 2016. Certo. E eles ainda usavam aquela 97 Delphi, eu não lembro o nome da língua, acho que é Delphi. Delphi, linguagem que parece Pascal, né? Baseada Isso, no isso que é de Pascal. 93, se não me engano, era É. 97. É uma linguagem muito antiga, assim, e o core deles era ao redor disso. Certo. Então, assim, eu tava trabalhando com a tecnologia muito antiga, mas para mim tava maravilhoso, assim, eu Uhum. finalmente já tava conseguindo trabalhar na área, tava aprendendo alguma coisa, Uhum. ele utilizava algumas metodologias ágeis ali, é o Certo. famoso cascágio, né, que misturava ali Uhum. um pouco de ágil com cascata. E aí eu trabalhava mais como QA mesmo, sendo que assim, sempre foi assim, trabalho como QA, mas qualquer oportunidade, eu sentava no lado do desenvolvedor, chegava lá e perguntava, como é que tu faz isso? Como é que a gente corrige isso daqui? Posso te Certo. acompanhar para ver como é que você corrige, sabe? Sempre tive essa Uhum. vontade de ir para a parte de back Certo. mesmo. Certo. E você foi efetivado eventualmente nessa vaga ou como é que foi? Não, acho que esse estágio eu passei uns 4, 5 meses porque eu era menor de Uhum. idade. Ah, tá. Eu não podia ser efetivado. E é como eu acho que eu não cheguei a comentar, mas talvez eu tenha falado com você que eu entrei na faculdade um pouco novo, eu entrei com 16 anos. Caramba. Então, É. eu aproveitei muito a questão do tempo também. Foi algo que eu Uhum. sempre tive muito focado na minha vida, que estou entrando na faculdade mais novo, é um privilégio muito grande, então tenho que usar esse tempo. Sim, eu Certo. sempre abdiquei de muita coisa. Eu nunca fui um cara de ir pra festa, nada do Uhum. tipo. Eu sempre fui muito focado nisso. Tanto que também não tinha muito sentido ir pra festa. Eu sou casado Uhum. hoje, a gente tá junto há 10 anos já. Então, desde os meus Caramba. 15 anos que a gente tá junto. Caramba. É sensacional, cara. Parabéns. Mas aí você pegou Sim, esse estágio, ficou 4 meses, e como é que foi? Como é que a coisa progrediu desse estágio aí pra frente? eu passei 4 meses nesse estágio como Uhum. QA. E aí, quando eu fiz 18 anos, assim, certo, assim, uma semana depois, aquele meu amigo que me indicou a área de QA, ele já tava vendo que eu tava desenvolvendo bem, e falou, por que tu não vem para cá? Uhum. E aí ele me chamou para lá, sendo que na mesma época uma empresa de consultoria muito grande, muito nacional, ela também mandou proposta para mim. E Certo. aí foi na mesma época, eu fiz o processo seletivo das duas, passei para as duas, sendo que tinha uma diferença assim de dobro de salário de uma para outra, Caramba. sabe? A Caramba. empresa É. desse meu amigo, ele tinha um valor X e essa empresa multinacional estava 2x. 2x. É. E aí foi a primeira vez que eu tive que tomar aquela decisão de para onde ir, qual que seria melhor para minha Certo. carreira. Uhum. E algo que eu tenho até hoje é que assim, eu entendo muito o valor do dinheiro. Eu entendo que infelizmente hoje a gente tem a valorização do funcionário está muito ligada ao quanto ele ganha. Uhum. Então, infelizmente, a gente tem isso ainda hoje. Sendo que na época, sendo que não é algo que me motiva, até hoje não é algo que me motiva, assim, sabe, a questão financeira. Uhum. É um pouco hipócrita, porque a gente sabe que é uma área que ela é muito bem remunerada, Sim. mas eu tento não fazer com que a remuneração seja nenhum fator determinante para me tomar a decisão. Certo. E aí, na época, eu enxergava muito que tendo essa empresa, tendo esse rapaz aí que era meu amigo, como mentor, que ele já tinha alguma experiência, eu iria crescer e dinheiro seria algo, uma Uhum. consequência. E aí eu decidi ir para a empresa que pagava metade do salário mesmo, mas visando que eu iria evoluir muito ali naquele local. Ia ter muito espaço de crescimento. Você foi trabalhar na empresa do que o seu amigo tinha recomendado a você. E aí eu fui para essa empresa, que era uma empresa de Sensacional. produto próprio. Uhum. E qual era a stack de que vocês usavam lá? Lá a gente usava o finado Protractor, não sei se você conhece. Não conheço, não. Você conhece o Selenium, né? O Sim, sim. Selenium, Selenium, pronto, conheço. lembra quando teve aquele boom do Angular? Sim. Que foi ali, acho que foi de 2015 para 2017, tudo era Angular. E aí o Certo. Selenium, ele não tinha suporte para testes com Angular. Ele não conseguia Uhum. pegar muito bem os componentes.
E aí surgiu o Protractor. Eu não lembro se foi a Google que estava envolvida, mas o Protractor, a proposta dele nós somos um Selenium que dá suporte a Angular. Entendi. Então, aí a gente fazia automação lá, focado com Angular. Aí lá eu comecei aquele negócio de você não tem só aquela função, você tem que aprender a fazer outras coisas. Então eu mexi muito com o banco lá, acho que eles utilizavam Postgres mesmo lá. Eles só tinham relacionais na época. E aí era mais ou menos isso que eu trabalhava, com Protractor, que era para automação, e um pouquinho de banco, eu vi um pouquinho de infra ali, eu usava o Jenkins antigamente também lá. E aí sendo que nessa época foi a época que eu estava realmente muito fissurado em querer ser desenvolvedor. Então eu fiz amizade com todos os desenvolvedores, estar sempre do lado deles, enchendo o saco deles, falando para me ensinar, para eu ficar fazendo pé com eles enquanto trabalhava. E você, eventualmente, nessa empresa, você passou de QA para desenvolvedor ou você precisou sair da empresa para virar desenvolvedor? Não, eu passei um ano nessa empresa, e aí Certo. no final desse um ano, um dos meus professores da faculdade queria muito que eu fosse trabalhar na empresa que ele trabalhava, que era aquela Certo. primeira empresa que a multinacional que fez a proposta na mesma época. E aí ele queria que eu ia para lá, ele queria que tivesse, mesmo sendo muito novato, ele queria alguém que fosse a pessoa que puxasse a responsabilidade, que ele podia contar. E Correto. ele achou que fazia sentido, e aí ele me fez uma proposta arriscada. Ele falou, eu sei que você quer ser desenvolvedor, a gente tem uma vaga de QA, mas qualquer espaço que tiver para você virar dev, a gente faz um esforço para tentar ver se funciona. E aí fiquei naquela dúvida, não sei se eu vou, não sei se eu fico aqui. Conversei com o pessoal da empresa, era uma empresa menor, o dono trabalhava lá na empresa mesmo, ele ficava lá, ele veio conversar comigo. Enfim, foi aquela novela de sempre, de vai para lá, fica aqui e tudo mais. E aí eu decidi ir para lá. Eu saí dessa e fui para outra empresa como QA, mas com essa promessa de, quando tiver a oportunidade, vou virar dev. Isso. E aconteceu? Então, aconteceu por um erro de planejamento. Foi bem. Por um erro de planejamento que acabou acontecendo. Lá eles tinham Conta pra muito. gente esse erro de planejamento. Como é que foi isso? Eu tenho um projeto de telecom, que era um cliente que estava bombando lá, assim, estava muito forte. Certo. Eu acho que esse mesmo, era consultoria, a empresa, né? Acho que esse mesmo cliente sustentava pelo menos umas 10 a 15 equipes. Assim, era praticamente um andar inteiro só desse cliente. E aí, sem que eles não tinham ninguém que fazia automação. Eu entrei para lá nesse sentido. Aí, como a consultoria tem uma conversa um pouco mais deleiada, né? Um pouco mais devagar com o cliente, entre a demanda chegar e ser desenvolvida. E aí, para vender a demanda, eles falaram, a gente vai ter automação, aí já avisando a contratação, né? A gente vai ter automação e vai demorar de 2 a 3 meses para concluir a automação do fluxo principal lá que eles tinham. Sendo que quando eu cheguei, que era para fazer isso, acabou que eu fiz em uma semana. Porque era um escopo menor, sem que eles não tinham ninguém com a expertise para fazer a estimativa, sabe? Certo. E aí deu essa uma semana e falei, e aí, o que eu faço? Aí, como eu estou na consultoria, não estou no cliente, eles não tinham muito bem como me realocar. Aí um dos arquitetos de lá chegou e falou, tu sabe desenvolver? Eu falei, saber eu nunca fiz, mas eu sei que se você me mandar fazer alguma coisa, eu vou conseguir entregar. Pode ser que eu demore um pouquinho, pode ser que eu faça rápido, mas eu vou entregar. Ele falou, então pega essa task aqui simplesinha para fazer e aí a gente conversa. Aí lá era full stack, os desenvolvedores, né? Era alguma besteirinha lá para mexer, era tecnologia um pouquinho antiga, era JSF, se eu não me engano, na época, com JSF, aí tinha Java ali por trás, né, no back, era um monolito assim, bem bagunçado. Fui lá, fiz, funcionou. Aí ele pensou, vou colocar ele para entregar uma coisinha ou outra ali de desenvolvimento, até ele ter novas demandas. Sendo que acabou que começaram a contar muito comigo, sabe? Então, passou a primeira semana, falar, não, isso aqui não vai faltar mão porque Daniel pode pegar. Aí, beleza. Aí, segunda semana, essas demandas aqui a gente deixa para Daniel, essas daqui a gente deixa para não sei quem, e aí já estava lá no meio do planejamento. Aí passou, acho que 2, 3 semanas, o cliente já estava ciente que eu estava desenvolvendo e já estava contando comigo para a parte de desenvolvimento. Então, assim, foi o erro de planejamento, acabou me colocando dentro do planejamento de desenvolvimento. Aí teve até um episódio que precisou a consultoria precisou de testador, de alguém para automatizar,
e aí me alocaram e o cliente veio com os dois pés no peito da consultoria, falou, não, ele é desenvolvedor daqui, pode mudar a carteira dele. Aí foi quando eu fiz essa voltinha aí de QA para desenvolvedor. Bacana, cara. Então, um pequeno ajuste de planejamento. Não foi um erro de planejamento, foi um ajuste de planejamento, né? Mas Que podemos levou, deixar que assim. levou. E você começou a trabalhar com Java, é isso? Isso, comecei com Java. Era full stack lá, né? Então era Java e JSF. Certo. E como é que a coisa evoluiu nesse trabalho? Cara, esse trabalho era, por ser uma empresa muito grande, né? É aquele lance do navio e da canoa, né? É muito mais fácil você dar uma volta numa canoa do que no navio. Então essa Certo. empresa era muito difícil de fazer mudanças. Uhum. Então era tecnologia muito antiga. Aí a gente tentava colocar ali um Spring na época, alguma coisa assim, mas era um esforço muito grande para ter isso aprovado e tudo mais. Sendo que eu sinto que uma parte muito importante do nosso trabalho é não enxergar tantas coisas ruins e começar a absorver o que tem de bom para aquele lugar entregar. Então, para mim, ali foi uma escola total, porque, Uhum. beleza, ela não me agregava tanto em tecnologia, mas ela me obrigava, eu, júnior, com um mês de experiência como desenvolvedor, a lidar com cliente, a Uhum. lidar com múltiplos times, a puxar responsabilidades, a ter planejamento, enxergar negócio, produto. Então, eu sinto que eu evolui muito lá nessa questão de soft skill, em comunicação, em, em enxergar mais o macro, sabe? Então, eu evolui muito nisso, mas infelizmente a parte de tecnologia ficava bem fraquinha. Teve uma época lá que eu Uhum. peguei uns projetos em Angular, com Java também, com Spring, que era um pouquinho melhor e tal, mas ainda estava assim, 2 anos atrás de tudo, pelo menos, sabe? E você ficou quanto tempo nessa consultoria? Nessa consultoria eu passei uns 2 anos e meio, mais ou menos, que foi até o começo da pandemia. Eu passei um tempinho da pandemia lá, sendo que por ser essas empresas mais tradicionais, as empresas maiores, eles precisavam de esforço muito grande para se adaptar à pandemia, né, ao home office. Eles eram totalmente contra a política de home office, então Uhum. foi um choque muito grande para eles e eles não se adaptaram muito bem. Então, essa parte ali da pandemia foi bem difícil porque não existia horários, Certo. parou de ter reuniões, era mais assim, tem que entregar, e eu trabalhava muito com prazo legal. Por ser telecom tem muita questão de prazo legal também, né? Uhum. E aí, um dos projetos que eu trabalhei, por exemplo, era uma parte de grampo, de grampeamento de ligação, que foi utilizado inclusive Uhum. até na Lava Jato. Então, era um Certo. projeto que, assim, a parte legal tinha que estar muito alinhada, senão a multa era por dia, então tinha muita pressão. E aí, na pandemia, por não ter planejamento, tinha dias que eu trabalhava de 8 da manhã a 8 da manhã do outro dia, assim, sem Com- parar. Uhum. Conta um pouco mais pra gente o que é essa coisa da coisa legal, do aspecto judiciário, né? Tem certos contratos que têm datas que precisam ser cumpridas e tem que entregar aquele funcionalidade, é isso? É, exatamente isso. E Uhum. aí, como é que funcionava esse prazo legal? O prazo, ele era repassado para a consultoria. Então, vamos supor que o governo emitiu alguma lei, alguma coisa que tem que entrar em vigência dia 8 de dezembro. E aí, em nível de contrato, basicamente, era a cada dia que o cliente ele atrasasse, né, ele ia ter que pagar o valor X de multa, Uma penalidade, né? e se era um valor assim bem grande. Então, nessa época tinha muita pressão pra gente que, mesmo na época eu era júnior lá, e mesmo assim chegava em mim coisas tipo, se tu não entregar isso hoje, aí vai ter um prejuízo de 200 mil, 300 mil reais e vai escalar. Então, a pressão vinha muito forte por conta desses prazos. Certo. E era uma empresa de telecom o cliente, né? Isso, é uma empresa bem Bacana, grande de telecom, assim, talvez uma bacana. das maiores aqui do Brasil. É. E você saiu eventualmente dessa consultoria e foi para outra consultoria? Isso, sair dela para ir para outra, que é uma empresa que é aqui na cidade de João Pessoa. Na época ela estava sendo muito bem conhecida, porque ela estava contratando muitos funcionários aqui. Eu posso falar o nome dela sem nenhum problema, que era a Envilha, que foi uma empresa que ela fez crescer muito o mercado de João Pessoa, o que é irônico, porque eles são lá de Araraquara. Então, pois é, eles lá de São Paulo, assim, tipo, do outro lado, eles contrataram muita gente daqui. O que eu ouvia é que aqui o custo era bem mais barato, né? Então eles conseguiam contratar muito fácil. Antes da pandemia não tinha tanto home office, então tinha mais a É. opção de trabalhar em empresa local.
e eles acabaram contratando muitos funcionários daqui porque o custo era muito bom e eles gostavam muito dos funcionários daqui. Uhum. Eles sentiam que a gente produzia muito bem. Ô, Daniel, você não acha interessante fazendo uma analogia da evolução? Analogia não, análise da evolução da vida, né? Você pensar nos seus pais que saíram daí de João Pessoa, foram para São Paulo, né, naquele movimento tradicional do pessoal que vai do Nordeste para São Paulo para tentar a vida em São Paulo, passa por um monte de dificuldade. Eventualmente, seus pais voltaram para ir para Paraíba, né? Mas nesse momento aí dessa empresa que você está descrevendo, você tem uma empresa de São Paulo, contratando profissionais que estão aí na Paraíba, profissionais de informática, de tecnologia, né? É bem interessante essa evolução social, né? No momento que você surgiu surgiu como chama aí, João Pessoa virou um polo de tecnologia também, né? Começou a ter talento disponível aí para empresas de São Paulo contratarem gente aí. É incrível isso, né? Essa transformação. E também tudo que a gente vê novamente o impacto da educação, né? Você vê a educação ajudando no surgimento desse polo de tecnologia aí, né? Bacana, bacana demais, hein? Mas aí, você foi para essa consultoria e como é que foi o trabalho lá? Esse foi um paralelo muito bom, assim, nunca parei para pensar, mas realmente, assim, é bem interessante, né, esse movimento. Nessa consultoria, eu entrei a princípio para trabalhar num projeto muito legal, assim, era algo muito inovador no Brasil, que Certo, foi um projeto da C6 Bank, que era o C6 Yellow, que era o primeiro cartão de crédito para menores de idade. Então, certo, assim, eu já estava com aquela vontade de sair da, por conta da qualidade de vida mesmo, que estava caindo muito, de varar muita madrugada, de trabalhar dias certo. seguidos e tudo mais. E aí, com esse plus desse projeto que é algo bem chamativo, pô, vou ir com certeza. E aí, nessa consultoria, eu trabalhei desde o dia zero desse produto até o dia do lançamento. Isso é bacana demais. Foi assim, foi uma experiência bem única, assim, para mim. Eu sinto que eu trabalhei, por ser algo muito organizado, eu ainda sinto até hoje que eu trabalhei pouco para o que a gente entregou, sabe? Uhum, Mas eu sinto que é mais uma questão de, assim, eu tava vindo num ritmo tão acelerado que qualquer coisa ia parecer pouco, assim, ia parecer uhum, pouco trabalho, mas a gente uhum, entregou ali o produto, foi bem bacana. é, E aí, como era consultoria, você sabe como é meio assim, meio complicado, que às vezes é um cliente que está pagando para o projeto de outro cliente e tudo mais. Então, tipo, a questão contratual era entregar o produto e aí encerrava o contrato. uhum. E aí, na época, a gente entregou o produto, algumas pessoas foram internalizadas, outras preferiam ficar, eu preferi ficar também. E aí eu fui para outros projetos. E aí o projeto que eu fui foi justamente o do Gympass. Hum. Foi nessa mesma Você consultoria. saiu desse projeto do C6, o projeto do C6 acabou, e você foi para o projeto do Gympass, que era o cliente da consultoria agora. Isso, E exatamente. E antes, aí, lá. antes da gente falar do projeto do Gympass, como é que era a stack do C6? Que era que você estava trabalhando com o que nessa época? Era Java ainda também ou algum outro tipo de Não, aí lá eu estava trabalhando com Kotlin. Foi meu Kotlin? primeiro. Eu fui contratado para trabalhar como Kotlin ali, quando eu saí de uma Uhum, consultoria para outra. Sendo que certo. por ser JVM também e tudo mais, o pessoal fala, eu falei, eu não sei Kotlin, nunca vi nada de Kotlin. Uhum. O que eu sabia de Kotlin era que algumas pessoas usavam em Android. Então era assim, nada a ver Alô, parou, com. Parou aí? Tá me parou, escutando? parou. Parou um pouquinho, mas voltou agora. Tá, beleza. Eu tava falando que o que eu sabia de Kotlin era que algumas pessoas usavam para Android, só isso. Uhum. E aí o pessoal fala, não, a gente entende, mas se você sabe Java, você vai aprender Kotlin facilmente, pode vir tranquilo. Aí, beleza, fui para lá. E aí eu trabalhei com Kotlin. Foi lá a primeira vez que eu ouvi falar do conceito de BFF, Certo. inclusive. Lá eles tinham uma estrutura do BFF bem diferente, utilizando as ferramentas do Google, utilizando APID, não sei se você conhece. Explica para nossa audiência o que é BFF. Tá, o BFF ele é basicamente ele é um projeto intermediário, é um serviço que ele vai servir ao front-end. Ele é um back que vai servir ao front-end. Então, normalmente a função dele está ali ligada em buscar dados, ajustar os dados e retornar para o front. E aí a gente pode aplicar isso de diferentes maneiras. Tem algumas pessoas que utilizam isso para ter menos versões de aplicativo, por exemplo, e você Uhum. conseguir controlar a partir de um serviço intermediário. É,
Tem pessoas que utilizam só como realmente um meio intermediário para o front não bater diretamente no back-end, como um Uhum, gateway da vida. E aí certo. foi ali que eu fui aprender o que era um BFF, sendo que é algo bem inusitado, que normalmente a gente vê um serviço mesmo, né? Não Uhum, um API Gateway dentro de uma uhum, network ali, de uma infraestrutura do Google. Então sim, é bem único assim, e uhum, foi bem interessante. E acho que é isso. Assim, de tecnologia em geral era mais isso daí, era mais Kotlin mesmo, aí precisava ali uhum. um banco ou outro. Não tinha tanto integrações com a AWS, por exemplo, nenhuma que eu lembre. Acho que talvez a gente tivesse alguma coisinha ali, tipo um S3 da vida, uma coisa assim mais simples, sabe? Você mencionou APG, você chegou a usar APG também? Usei o API do Google. Não conhecia ele na época, Uhum, assim, foi algo bem. Eu pensei que ele era usado para BFF até começar a estudar e ver a imensidão ali de coisa, de camada de uhum. network, de segurança, Sim, sim. de tudo que ele disponibilizava. Que ele é um API Gateway, correto? Sim, sim, ele é um API Então, Gateway, uhum. que E você fundamentalmente ele não é BFF, né? Tipo, ele é um API Gateway que pode ser utilizado como BFF. certo. E ele funciona também para fazer coisas como rate limiting, né? Para você proteger, reduzir a quantidade de acesso ou limitar o acesso ao API de uma certa forma. Você pode controlar para evitar coisas como DDoS e outras coisas do gênero, né? Eu não lembro mais porque faz um tempinho, mas eu Uhum, acredito que ele tem até uma espécie de load balance interno nele uhum, também, para poder uhum. controlar. Então ele é bem Perfeito. completinho. Mas estranhamente, após essa experiência, eu nunca vi nenhum lugar que utilizasse. Ele É, parece uma ferramenta bem interessante assim para mim, é. mas desde então eu nunca vi nenhum lugar que usava. Legal, legal. Mas isso era no projeto do C6, né? Isso, isso. Aí você foi pro projeto do Gympass. Como era a stack deles? Era Kotlin ainda? Aliás, antes da gente mudar do Kotlin, uma coisa que eu sempre ouço as pessoas falando é que o Kotlin você escreve muito menos do que o Java, né? Ele é menos verboso que o Java. Bem parecido, mas menos verboso, né? E procede isso ou o que você acha? Eu sinto também que é porque, querendo ou não, o Java está muito vinculado ao paradigma ali, está muito vinculado à orientação a objeto, né? Enquanto o Hum, Kotlin não tem tanto esse vínculo. Então ele já dá uma liberdade ali maior. E também eu sinto que ele é menos verboso. Ele tem a questão do no safe que deixa um código mais limpo também. Você hum, consegue ver o código mais clean. Mas, sinceramente, usando os dois, eu não sinto tanto diferença em questão de curvas de aprendizado, por exemplo. Assim, certo, é algo muito parecido, é muito próximo. certo. E como é que era a stack do Gympass? Então, aí no Gympass foi engraçado porque eu fui para continuar o desenvolvimento em Kotlin, né? Eram os Certo. projetos em Kotlin, sendo que surgiu uma iniciativa lá bem bacana, algo Uhum. muito, muito legal mesmo, que era tudo em Go. Golang. E aí eu Uhum. pensei, olha, eu já tinha ouvido falar de Go, sendo que eu nunca Uhum. tinha estudado nada, né? Sendo que pelo que eu já tinha lido, o ponto principal do Go, assim que eu via que todo mundo falava, é uma curva de aprendizado muito suave, muito Uhum. tranquila. Eu cheguei lá dos líderes e falei, ó, não sei Go, mas eu posso garantir que se você me der uma semana e meia, eu vou estar desenvolvendo em Go e vou conseguir assumir esse projeto. Uhum. Posso ter essa Cai dentro. confiança, esse voto de confiança aí, vocês podem contar comigo. O pessoal fala, vamos lá, vamos testar. Vai fazendo um pé ali ou outro, porque a iniciativa era muito bacana, assim. Eu sou uma pessoa que acaba me envolvendo muito com o produto. Uhum. Tipo, me chama muita atenção o produto. Quando o produto é legal, eu trabalho com mais vontade, sabe? Tipo, Certo. eu vejo que eu estou fazendo algo que eu consumiria, por exemplo, ou algo que vai agregar na vida dos outros. Isso acaba Legal, sendo bacana. bem chamativo. Bacana. E aí acabou E, que eu fiquei trabalhando um ano lá com Go, só com Go. uhum. Mal toquei Uhum. em Kotlin. Muito legal, cara. Muito bacana. E eu trabalho em Go e você, se eu não me engano, aqui, eventualmente o Gympass fez um convite para você para mudar para o Gympass, não foi isso? Isso, isso. Conta um pouquinho pra Acabou. gente sobre esse convite, como é que foi isso? Teve. Ali na pandemia tava tendo muitas situações difíceis para várias empresas, né? Tinha umas que Hum. subiam, outras que desciam, e aí às Uhum. vezes tinha a questão de layoffs e tudo mais. E Certo. aí uma parte do contrato entre as duas ali pode ter ficado sensibilizada. Eu não sei muito ao certo o que aconteceu, porque Uhum. é algo mais para a diretoria, mas acabou que surgiu a oportunidade de eu ser internalizado. Uhum. Eu estava amando ali o produto, gostava muito da equipe que eu trabalhava. Certo. Pensei, pô, faz total sentido. Eu tinha a oportunidade de ir para outros lugares também. Eu tinha. Eu trabalhei durante 2 meses
na PAG, Uhum, sendo que aí surgiu essa oportunidade, pensei, faz muito sentido para mim. Eu queria continuar trabalhando um pouco mais com Go também, tipo, uhum. era uma vontade que eu tinha. E aí eu falei, pô, quero ir para lá, deu tudo certo lá, conversamos e acabou que eu fui internalizado. E aí desde então eu tô no El Hub, né, o antigo, na época quando eu Uhum, entrei era o Gympass. uhum. E você tá chama Noel Hub agora? O El Hub. Perdão, Well Hub. Não, Noel Hub. Acho que tá na época do Natal, já tô com Noel na cabeça aqui. Você mudou o nome de Jim Pass para Well Hub, né? Isso, E isso. esse trabalho, a empresa é totalmente remota? Como é que funciona? Eles são baseados onde? Eles são totalmente remotos, mas eles Uhum, têm escritórios, eu não sei todos os lugares, mas eu sei que eles têm em São Paulo, uhum. tem em Portugal, tem Legal. na Espanha, Uhum, e eu não sei se eles têm. Provavelmente deve ter em algum outro país que eu não estou lembrando, mas eles têm os legal. escritórios, mas pelo que eu entendi, é um lance mais opcional, o pessoal ir. Uhum, Quando tem alguns eventos, ele reúne o pessoal lá. Eu nunca fui no escritório deles, eu uhum. sempre trabalhei daqui de uma pessoa mesmo, Certo. mas eu sei que existem esses escritórios lá. E você continua trabalhando com Golang, né? Atualmente, eu transitei entre muitas linguagens, sabe, na minha carreira. É? Então, atualmente eu estou trabalhando bastante com Kotlin ainda, Kotlin? mas isso, com Kotlin. Alguns serviços eu trabalho em Scala, Hum, que é bem diferente. uhum, Pessoalmente, eu até hoje, assim, mesmo trabalhando com Scala, eu acho uma linguagem muito difícil de entender. É uma linguagem uhum. que eu sinto que ela é muito mágica, assim, você tem que. É muito estranho você ver um import não ser utilizado e você não querer apagar ele, sabe? Certo. Então, para quem vem ali de Java, para quem vem de Kotlin, é um pouco não tão intuitivo, assim, você vê, pô, Certo. se tem um import não sendo utilizado, eu vou apagar, mas não, o Uhum. Scala ele utiliza ali várias ferramentas, vários mecanismos por baixo dos panos que você não pode tirar o import. Se tem um import não sendo utilizado em Scala, pense duas vezes antes de apagar ele. Você pode, E com Go também, um pouquinho. você pode contar um pouquinho mais sobre o teu dia a dia e quais são os principais desafios assim que você encara todo dia como desenvolvedor? Sim, claro. Acho que eu tenho aquela rotina padrão, né, de desenvolvedor, de pegar aquelas tarefas e executar e tudo mais, sendo que eu estou bem no, como eu falei lá no começo, eu estou nessa transição ali de assumir mais responsabilidades. Então, minha rotina tá bem diferente do que era o usual. Eu estou tentando puxar muitas iniciativas para mim, então meu dia a dia basicamente é ver como está a iniciativa, conversar com as pessoas que estão envolvidas com ela para entender como é que estão os status. Eu tenho bastante reunião de alinhamento, a gente tem uma proximidade muito grande com o produto, a gente tem ali também reuniões com o produto. E Uhum, meu dia a dia é basicamente esse, assim, é bastante reunião de alinhamento e a outra metade é bem desenvolvimento mesmo, botar a mão na massa. uhum. Acho que é um dia a dia bem padrão do desenvolvedor ali mesmo, né? De Certo. reuniões e desenvolvimento. Conta pra gente, o pessoal que tem aqui, nossa audiência, nem todo mundo tem familiaridade com o trabalho, né? Muita gente tentando entender se é o que eles querem fazer. Você falou um termo aqui, produto. Explica para a nossa audiência o que é o produto, o que é a interação com o produto, o que você faz com. Você está trabalhando junto com o time de produto. Conta pra gente um pouquinho. Existem muitas empresas diferentes, né? E algo que a gente consegue ter mais noção como pessoas de fora da área são os produtos, né? Uhum, E o produto em si você vê um aplicativo, por exemplo, você enxerga ele ali como produto, né? E o que é essa interação que a gente tem? A gente tem dividido muito estabilizado entre engenharia, que é quem desenvolve aquele produto, e as pessoas de produto, que são as pessoas que planejam e vê como aquilo ali vai ser entregue para o usuário. Acho que é uhum, uma maneira de se descrever. certo. Então, a gente tem esse equilíbrio entre a viabilidade técnica e a visão de produto daquilo ali que está sendo desenvolvido. E aí a gente tem que ter muito alinhamento para nenhum do lado desbalancear tanto, né? A gente tem que ter Uhum. esse equilíbrio. E o Daniel, conta pra gente um pouco como é que é o mercado, como é que é a comunidade de TI aí em João Pessoa, como é que é? Uma pergunta que geralmente as pessoas fazem para a gente lá no grupo dos programadores é como é que elas se envolvem no trabalho, né? Como é que elas conseguem o trabalho? Aquela coisa que a gente conversou um pouquinho mais cedo aqui, aquele primeiro estágio, aquele primeiro trabalho é sempre uma coisa difícil, né? Porque geralmente a pessoa
por mais que ela tá aprendendo alguma coisa por conta própria, que esteja, não tem network, não conhece gente. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, pô, cara, se enfia no GitHub, arruma os projetos open source, começa a contribuir com o que seja, e monta um portfóliozinho, cria algumas aplicaçõezinhas e vai a meetup, né? Vai a encontros, conhecer pessoas da área. E é o que você fez, né? Persistência, você vai enchendo o saco das pessoas até que eventualmente uma porta abre, né? Como é que funciona isso em João Pessoa? Como é que é a comunidade aí? Se alguém está ouvindo a gente aqui, mora em João Pessoa, existem grupos onde as pessoas se encontram de vez em quando, bate um papo sobre programação, comunidade, oportunidades. Como é que funciona isso por aí? É bem interessante você tocar nesse ponto, porque hoje dois amigos meus estão fazendo o curso de ciência da computação. Não, na Certo. verdade estão fazendo de ADS, Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Certo. E eles começaram alguns meses atrás, eles me perguntaram justamente isso, né? Uhum. E aí, como é que é para iniciar? Quais são as dificuldades? E algo que eu, pessoalmente, tá, é minha visão aqui, principalmente para o mercado aqui em João Pessoa, que eu enxergo é aquele que a gente disse, na primeira oportunidade dela é muito difícil. E o que eu falei para eles é, cara, primeiro de tudo, eu entendo o atrativo pelo dinheiro, eu entendo a parte monetária, mas primeiro de tudo, se a sua motivação for dinheiro, vai ser muito difícil você se manter na área, porque ela é algo que se você não gosta, ela vai destruir você. Uhum. Porque assim, é algo que você tem que ter prazer em fazer aquilo ali, porque senão você não vai conseguir fazer. É algo que Certo. exige do seu mental, é algo que exige das suas vontades mesmo. E aí a outra coisa que eu falei para eles é, cara, tenta se inserir na primeira oportunidade aqui local mesmo. Porque o que eu sinto é que do pós-pandemia ficou muito difícil conseguir vagas remotas para quem está iniciando. Porque a quantidade de desenvolvedor que tem hoje, de pessoas almejando a primeira oportunidade, aumentou muito, principalmente com uma coisa que, pessoalmente, assim, eu me senti muito mal em ver, foi os vendedores de cursos milagrosos. Uhum. Acho que fez muito mal para nossa área, assim, Com eu ficava certeza. muito revoltado quando eu via uma propaganda de faça os seus primeiros 20 mil em uma semana de estudo. E a pessoa ali na pandemia desesperada, vou fazer esse curso, vou pagar, tirar aqui 1.000, 2.000 reais que eu tinha para me manter durante um mês, 2 meses, É. para pagar isso e aí quebrar a cara. Então, assim, Uhum. isso acabou inflando muito nossa área. E aí, felizmente, aqui em João Pessoa tem muita empresa local ainda Uhum. de tecnologia. E aí, o que eu sempre aconselho pro pessoal que está iniciando aqui é, velho, ó, chega lá e faz o que eu fiz, manda um e-mail, chega lá em alguém, fala, tem alguma oportunidade de estágio, tenta buscar esse primeiro passo aqui mesmo, vai Uhum. ser ruim, eu acho, assim, em sentido de qualidade de vida. Tá Uhum. sendo bem sincero aqui, pelo menos na época que eu trabalhei aqui, as empresas são muito mais predatórias, por serem empresas mais tradicionais, Uhum. mas eu acho que existe um ganho também nisso, sabe? Você se esforçar, você acabar trabalhando mais, tendo menos qualidade para colher um pouco melhor daqui 6 meses, um ano. Porque o difícil é o primeiro passo. O que eu sinto é isso. Uhum. E como é que as pessoas daí que trabalham hoje, que têm já uma experiência como você ou como outros na área, elas costumam se envolver na comunidade para ajudar os outros também? Tipo, isso aqui que a gente está fazendo, né? A gente estava tendo um papo aqui que o objetivo aqui é ajudar os outros, né? Inspirar outras pessoas a seguirem caminhos semelhantes que você seguiu, né? Eu não sei se aí tem algum tipo de trabalho realizado com instituições universitárias ou alguma organização que, por exemplo, faz doação de computadores para comunidades carentes. Como é que funciona isso aí? Você tem alguma informação sobre como é que você tem algum tipo de iniciativa que as pessoas possam procurar para assim, participar e ajudar os outros também? Essa faculdade que eu tinha feito, eles tinham um Uhum. projeto muito bacana, que era bem parecido com o que vocês fazem, inclusive, Uhum. que era, eu não vou me recordar do nome do projeto em si, mas a premissa do projeto era, se você está com o computador quebrado, está com algum computador que você vai Uhum. descartar, manda para a gente, que a gente desmonta, pega as peças que funcionam, monta novos computadores e distribui Perfeito, na comunidade. perfeito. Então, eu, sendo sincero, eu não sei se hoje eles ainda mantêm esse Uhum. projeto, porque teve a pandemia ali no meio, não sei se eles conseguiram se manter esse projeto, mas Certo. era uma das iniciativas bem legais, assim, que eu achava lá. Uhum. E foi bom Bacana. que eu aprendi a desmontar e montar computador, que é uma vergonha. Sim, Eu sei que é sim. uma vergonha, eu não sabia desmontar nem montar um computador, mas lá deu para mim aprender também isso, então teve ganhos, né?
E é interessante você mencionar isso também de montar e desmontar o computador, né? Porque eu acho que parte da dificuldade que eu vejo das pessoas hoje em dia que estão querendo aprender a programar, tudo, que todo mundo que acha que já tem que aprender algum framework, né? Então eu acho que framework tem certas coisas que vai ter que fazer, vai ter que usar e tal. Mas é importante você ter ideia do que é um computador, né? Para você virar um programador, você tem que entender que o computador é uma máquina que tem uma CPU, que tem memória, tem storage, e você tem que entender como aqueles pedaços funcionam, né? Como aquele todo é a plataforma onde você vai executar o seu programa. Isso aqui você pode, pensando no computador, você pode transferir isso para o mobile, você pode transferir isso para um container, porque o container, tudo ali é algum ambiente que está sendo. Se bem que o container está funcionando em cima de um host que tem um hardware ali por baixo que vai executar a tua aplicação, né? Mas eu acho que é importante ter esse entendimento, isso que você falou de ter a possibilidade de montar, desmontar um computador, isso gera um aprendizado muito bacana também, né? Você vai entender o que é uma placa-mãe, o que é uma CPU, o que é uma GPU, né? Você vai entender como é que é a memória, você vai entender os problemas que podem acontecer também, isso é bem legal. E, cara, a gente está conversando aqui por quase uma hora já, e você, olhando aqui para trás, né? Você olha lá o teu começo lá no como QA e eventualmente a tua persistência abriu aquela oportunidade para você e continuou com a persistência e você falando para as pessoas, olha, eu sou QA, mas eu acho que eu consigo desenvolver, se você me abre uma porta aqui que eu vou em frente, eu vou embora e vou entregar, entendeu? Você foi indo, persistência, tudo, né? E você está aqui, né, trabalhando como desenvolvedor numa empresa bacana, na Gympass. E tem alguma coisa. Eu sei que você ainda está ainda. Você falou para mim que você tem 25 anos, né? Você é super, hiper Isso, novo, né? sim. Você tem menos da metade da minha idade. E olhando para você e pensando, certamente você tem uma carreira enorme na sua frente, né? Você está ainda no. Você tá já, eu sei que você começou cedo, com 16 anos e tal, trabalhando com algumas coisas aqui, mas você tem uma eternidade à sua frente, né? E pensando nisso, olhando hoje para o que você faz hoje, tem alguma área de tecnologia assim que você olha para frente e fala, pô, esse negócio aqui é interessante, quem sabe um dia eu gostaria de trabalhar com isso? Tem algo assim que você pensa hoje em dia? Hoje eu tenho. Eu gosto muito de trabalhar nos meus déficits, sabe? Então, Uhum. tipo, algo que eu sinto que eu tô pecando um pouco, que eu tenho que entender mais. Como você disse, né? É importante a gente entender do como o computador funciona. Também tem algumas coisas que não basta saber usar, tem que entender como é que ela funciona. Eu sinto Perfeito. que algo que eu quero muito me aprofundar na parte de cloud Uhum. é algo que eu sinto que é o futuro. Uhum. Assim, já é o presente, na Já verdade, é né? o Não é o presente, futuro, já é o correto. presente, né? Uhum. E eu sinto que, assim, ter o bastante para executar o que precisa não é o suficiente, sabe? Você tem que saber como funciona para tomar decisões. E é isso que eu estou tentando trabalhar mais. E é isso que eu estou visando também ali para um futuro prévio. Esse futuro mais breve eu quero ser uma pessoa que pode, se alguém tiver algum problema de cloud, falar, fala com o Daniel que ele deve saber qual é a melhor decisão ali. Então, o que eu Bacana, estou cara. mirando é um pouco disso, sabe? Bacana. E a minha recomendação é buscar uma certificação em alguma coisa de cloud que vai te dar uma visão bem grande de tudo que você está disponível para ti no cloud. Bacana, bem legal. E olhando, a gente olhou um pouco para o futuro agora, né? Perguntei uma coisa, e aí, o que você acha que o futuro vai te trazer, o que você gostaria de fazer à medida que a tua carreira evoluir? Mas olhando para trás, né? Vamos olhar um pouco para trás aqui. Teria alguma coisa que você teria mudado? Tudo que você descreveu para mim aqui, algo que você teria feito diferente? O que você acha que você teria mudado alguma coisa? Não teria mudado? O que você acha? Cara, acho que profissionalmente tem um período na minha carreira que eu mudaria com certeza, que foi ali os primeiros anos de pandemia. Foi algo que eu tinha como muito forte pré-pandemia ali, trabalhando presencial, era uma parte social, de comunicação, de ter. Eu já estava dando curso, já estava começando a dar treinamentos, fui para a faculdade dar aulas, então eu estava desenvolvendo muito isso e chegou na pandemia, foi assim, foi de 100 a zero muito rápido. Teve uma parte ali, um período da pandemia, que eu estava muito naquilo de eu vou executar meu trabalho tecnicamente, vou executar bem, mas não estava desenvolvendo tanto minha parte de soft skill como eu já vinha desenvolvendo bem. Uhum. Assim, minha comunicação ficou muito ruim, a minha comunicação estava bem mais
baixa, assim. Eu não sei se era a falta do contato humano, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre chegava no escritório, ia falar, falava com todo mundo, conhecia todo mundo, me comunicava muito bem. E aí, depois disso, você, sabe, você dentro da sua sala, talvez eu não tenha me dado tão bem com isso, mas eu tentaria, se eu pudesse mudar, me esforçar um pouco mais para manter aquilo, sabe? Não perder, Uhum. porque querendo ou não perder aquele período de desenvolvimento. Eu acho que depois de um tempo eu recuperei novamente, comecei a trabalhar de novo, mas não precisava dessa pausa, sabe? Talvez eu fosse um comunicador muito melhor, poderia ser ter uma liderança melhor se eu não tivesse desacelerado nesses momentos, Uhum. sabe? Uhum. Então acho que isso é algo que eu mudaria, assim. Você pensa em quem sabe dar aula e ir para uma universidade ou para algum curso e ajudar as pessoas que estão começando também a aprender? O que tu acha disso? Era uma vontade assim minha. Eu não penso tanto nisso hoje em dia, mas Uhum. ainda tem aquele fundinho, sabe, no coração de Sim. eu tinha muita vontade nem que seja uma ou duas cadeiras ali, principalmente do começo. Sim, eu tive um professor maravilhoso, Gustavo Sávio, assim, ele foi para mim um mentor incrível Uhum. e muito da minha vontade de continuar na área quando eu estava iniciando, da certeza de, tipo, realmente isso aqui é o que eu quero, foi do jeito que ele ensinava, sabe? O jeito Certo. que ele dava aula para mim era muito inspirador, era muito legal, muito descontraído. Ele quebrava um pouco o protocolo de seguir exatamente a grade como era e adaptar para, ó, o trabalho é assim, a gente pode ver isso daqui. Tanto que ele que aplicou o Python assim, no primeiro período, que foi algo bem legal. Ele trazia uns projetos mais dinâmicos e eu via o quanto aquilo me inspirava, sabe? E dava vontade, eu sempre tive essa vontade de inspirar outras pessoas dessa maneira também, dando Bacana, aula. cara. Bacana. E, cara, eu acho que todo mundo da nossa área tem o dever de tentar ajudar os que estão vindo atrás da gente, né? E Sim. assim como outros te ajudaram, né? Você vai ajudar outros também. Bacana, bem legal. E você, por falar em ajudar os outros, né? Você tem recomendações para quem está começando? E como eu te disse lá no grupo dos programadores, e em vários outros grupos também tem um linguagem de programação, tem outros grupos que eu participo também. As pessoas estão sempre perguntando, tipo, pô, o que eu faço? Por onde que eu começo? Eu quero virar programador. Ainda tem alguns que acham que você criou Uber em uma semana, entendeu? Você tem alguma recomendação para quem está começando? O que você acha que funcionou para você? Ou o que você acha que você recomenda que eles devam fazer para eventualmente ter uma claridade maior do que como é que eles vão conseguir evoluir naquela área? Cara, pessoalmente, eu acho que uma coisa muito importante é não se apegue tanto à linguagem que você não precisa, se você precisa de uma oportunidade, não tem porque você está batendo porta, sabe? Então, assim, não se apega tanto à linguagem. Eu vejo muito que na comunidade tem muito esse lance de, odeio tal linguagem, odeio tal linguagem. Cara, linguagem, no fim das contas, é algoritmo que importa. O importante é você saber o que deve ser feito. A linguagem é só um modo de transcrever aquilo. Não se Hum, apegue tanto assim. Claro que é bem mais do que isso, né? Mas a grosso modo seria isso. E outra coisa que eu queria dizer é, cara, você não precisa ganhar o mundo em um mês. uhum, Então, foca em se desenvolver, porque financeiro ele é só uma consequência. A área ela é abençoada, todo mundo aqui é privilegiado trabalhar numa área dessa. uhum, Então, assim, não comece a estudar pensando, daqui 2 meses eu vou ser milionário. Não. uhum, Pensa assim, daqui a 2 meses eu vou ser um desenvolvedor ainda melhor. E aí o dinheiro certo, vai ser uma consequência. perfeito. Sabe? Eu falo isso muito para o pessoal que eu conheço que tem muito interesse em ingressar na área. Uhum. Bacana demais, cara. Ótima recomendação. E por falar em mais recomendação, você tem dica de livro, música, jogos, filmes, ou sei lá, ou qualquer coisa que você goste e gostaria de aqui compartilhar com as pessoas da nossa audiência? Não sei se o pessoal que vai estar assistindo conhece, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de anime, então tudo Ah, isso legal. daqui. Fiz uma viagem recente para o Japão com minha esposa para passar a lua de mel, e aí Ok. tudo isso aqui foi de lá. Então, pô, de indicação, não faz sentido eu indicar algo que é muito conhecido, né? Então, algo que não é tão conhecido que eu indico de anime, por exemplo, seria Erased.
que é um anime bem curtinho, 13 episódios só, que é assim, incrível. Eu acho que é bom para quem não conhece e para quem conhece esse mundo aí dos animes. Uhum. E tem outro também que é o Anohana, que eu tenho até uma tatuagem aqui, ó, Ah, da legal, cara. Rosinha, que é 11 episódios também. Acho que é a coisa mais triste que eu já assisti na minha vida, mas é incrível, assim, você se sente bem imerso. E esse Eraser tá disponível onde? YouTube, alguma coisa assim? Ou O Erased até alguns meses atrás estava na Netflix Netflix? e o Anohana tá no Crunchyroll, que Perfeito. é a plataforma só para animes. Crunchyroll. Isso, Crunchyroll. Perfeito. E você falou uma coisa aqui que a gente não tocou no nosso papo aqui, se for o Japão. Conta um pouco pra gente sobre essa. Foi uma viagem de lua de mel para você. Parabéns, né, pelo Isso. casamento. Obrigado. E como é que foi essa viagem para o Japão? Como é que foi como foi a experiência? Pode contar um pouco pra gente? Claro, foi incrível. Foi minha primeira viagem internacional. Hum. Então, eu e minha esposa, a gente ficava brincando que a gente queimou largada, porque era o lugar que a gente mais queria ir. E a gente, em vez de explorar por aqui pertinho antes de ir pra lá, a gente foi direto pra Já lá. foi para lá. E foi assim, foi. Sabe aquela sensação que você foi para um mundo totalmente diferente? Parecia que eu tava em um lugar, assim, que não tinha nada a ver com o que eu já tinha visto na vida. Assim, é bizarro. É sofrido para chegar lá, viu? Hum. Não vou mentir, porque Como é que você daqui de chegou? uma Como é que você pessoa. chegou? Foi daí para São Paulo, de São Paulo para o Chile? Como é que você voou para lá? Foi daqui para São Paulo, que são 3 horinhas mais ou menos. Certo. Teve 10 horas de escala em São Paulo. Por Aí. sorte, eu tenho família lá. Aham. Então, eu aproveitei para rever minha família, minhas primas Certo. lá. Minha família é muito grande, então eu tenho Certo. mais de 100 primos, para você ter Legal, ideia. legal. Então, Caramba. passou um tempinho lá. Aí a gente foi de lá para Londres. Aí Hum. eram umas 12 horinhas, 10 horinhas de voo para Londres. Certo. Perdi meu voo lá. Foi Ai. assim, foi horrível. Ah. A escala era uma escala bem curta, e aí o Hum. voo atrasou, e aí perdendo, mas a gente resolveu. E aí de Hum. Londres para o Japão eram 15 horas. Ai. E aí é mais Ai. sofrimento. Mas vou Então, dizer que valeu a pena, tá? então É incrível, você, incrível, incrível. você cruzou Europa, Ásia para chegar no Japão. Foi isso que você fez? Você foi. Basicamente. É. Não tem nenhum voo que você vai. Se bem que a opção seria você vir para onde eu moro aqui na costa do Pacífico, no Canadá, no Vancouver, e daqui você ir para o Japão também, acho que do Chile você não tem autonomia de voo para você subir tanto para. Talvez se fosse para a Austrália, mas enfim, deve ter que vir. É, mesmo assim é Talvez. longe, né? Tem que ir para Los Angeles, que é outro lugar, né? Você pode ir para Los Angeles Aham. e de Los Angeles você vai para lá também. Mas, cara, e você. É. Uma coisa que eu não te perguntei, mas a gente fala um pouco mais do Japão. Você fala inglês? Você aprendeu inglês? Como é que. Eu não sei como, mas eu aprendi inglês com a vida. Acho que pode ter sido um pouco dos jogos, um pouco de Tá. série, um pouco disso. Aí eu acabei que tipo, eu desenvolvi o inglês. Eu não tenho um inglês refinadíssimo, Certo. mas eu consigo me comunicar, consigo entender, consigo expor minhas ideias. E Uhum. uma coisa que me ajudou muito foi esse período no Dual Hub, Legal. porque por contratar pessoas de muitos lugares do mundo, tem algumas pessoas que só falam inglês. Hoje, Perfeito. por exemplo, nossa maior referência na parte de produto, ela só fala do meu contexto, do meu time, ela só fala inglês. Certo. Então, esse exercício do dia a dia, tá sempre falando inglês, acabou que desenvolveu Certo. bem. Perfeito. Mas, ó, para quem tem vontade de ir para o Japão, não pense que o pessoal lá fala inglês, tá? Assim, é uma ou outra pessoa que vai falar e tudo mais, você vai ter que desenrolar um pouquinho de japonês, ele vai ter que desenrolar um pouquinho de inglês para conseguir se comunicar. Então você chegou lá, você chegou em Tóquio. Você deve ter entrado por Tóquio, né? Isso, fui Você por foi, Tóquio. você foi a que cidade por lá? Lá a gente foi para Tóquio, passou alguns dias, aí a gente desceu para Kyoto, Uhum. de Kyoto a gente foi para Osaka, Uhum. e aí de Osaka a gente voltou para Tóquio. A gente queria fazer Hiroshima e Nagoya também, Uhum. sendo que a gente gostou tanto de Tóquio que a gente quis voltar mais cedo para Tóquio para aproveitar e fazer outras coisas lá. E aí agora a gente tá devendo, vai ter que ir de novo pro Japão para visitar essas outras cidades que a gente Bacana. deixou passar. Bacana demais. E Tóquio é uma cidade enorme, né? E é incrível assim a cidade, sabe? Ela tem um pouco de tudo. A parte mais calma dela, você vê realmente que a parte mais calma, e a parte frenética, assim, é loucura, é luzes, é pessoas por todo lado, é bem, bem bacana lá. E você falou que você se virou bem lá misturando português, inglês e japonês? Eu fiquei meio que misturando um pouquinho de tudo ali e deu certo. Às vezes ficava meio difícil, aí ia pra mímica Uhum. também. Uhum. Mas, enfim, deu pra desenrolar. É. Mas as pessoas lá têm o inglês mais ou menos, assim, sabe? Nem Uhum. todo mundo fala inglês lá tão bem. E o sushi lá é bom mesmo?
Você acredita que eu só comi sushi uma vez lá? Sério, cara? Sério, lá tem muita comida boa e assim, a culinária lá é tão vasta Certo. que acaba que sushi assim uma coisa que você lembra, eita, tem Uhum. sushi ainda para provar, Uhum. né? Porque tem muita comida quente, por exemplo, lá que é muito Certo. boa. O gyoza, o curry, Sim, sim. o ramen deles assim é sensacional. E tem Mas picanha? sushi é bom, tá? Tem Sushi é bom. picanha? Picanha até, mas tem o aguil, né? Que tá ali pau a pau. Picanha ganha por um pouquinho, né? É, certo. Mas o aguil Bacana, lá cara. é sensacional. Bacana demais. E qual vai ser a próxima viagem? Vai ser para onde? Para o Japão de novo ou para outro lugar? Então, a gente tá pensando aí, a gente tá com muita vontade de ir de novo no Japão, sendo que até o que você falou, né, de Los Angeles, a gente Uhum. não tem visto americano. Uhum. Então, a gente tá pensando, vamos pro Japão e aproveitar e tirar logo o visto, pelo menos o de Uhum. trânsito, porque a passagem é muito mais barata, assim, é Certo. metade do preço, pra você ter Uhum. ideia, de Certo. diferença de ir Se você for pros por Estados ela, é. Unidos. Sim, sim. É, porque Isso. trajeto menor, né? Trajeto bem menor. E, cara, é bacana demais isso, né? Pô, me conta, nunca foi ao Japão, não. Tá na minha lista. E pra mim, vergonhosamente, pra mim é um voo direto, né? Então, quem sabe Eu conheci um no. rapaz de Ah, aí que ele falou, é brasileiro também, mora, eu acho que ele mora em Toronto. uhum, E aí ele falou, nem sabia que era possível esse voo, é, porque eles foram pelo polo, assim, atravessou o polo inteiro e meio que deu a volta pelo globo, é. sabe, assim. Para nós aqui em Vancouver, eu vou direto. São 10 horas de voo, eu chego em Tóquio, entendeu? Então é bem mais Pô, perto que maravilha. para você, né? E, cara, novamente a gente está aqui, para você já são aí 10h18 da noite, né? E você tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Eu acho que em geral, assim, a gente conseguiu bater um papo bem legal. Uhum, Foi bem bacana, assim, compartilhar um pouco da minha trajetória. Como uhum, você disse, ainda está começando, né, querendo ou não, ainda uhum, tá bem no né? começo aí, mas foi bem bacana É, de compartilhar isso aí. que bom, cara. E eu fico muito feliz aqui com o nosso papo e espero que você tenha se divertido com o papo, tanto quanto eu me diverti, quanto que eu aprendi aqui. Então, E antes da gente fechar aqui, você quer divulgar alguma informação para contato, LinkedIn, rede social, o que você quiser divulgar? Ó, eu tenho eu sou um cara de muitos hobbies, tá? Uhum, Assim, faço muita coisa além do trabalho. perfeito. Eu pratico muito esporte, sempre pratiquei. Eu tenho alguns hobbies de jogar, de ler. Mas uma coisa que eu tenho um hobby muito assíduo é de desenhar. Então eu tenho um Instagram lá de desenhos, que eu sempre posto meus desenhos. Eu te mando, talvez você coloque aí numa descrição, alguma Sim. coisa assim do tipo, Mas que é o mencione. arroba sagashi.art. É bem esquisito de escrever, então eu te mando lá. Sagache.ar. Ponto art. Ponto arte, ok. ART, Sagache.art, isso. perfeito. Eu posto lá meus desenhos lá. E manda para mim o Acho link que é que isso. eu coloco nas notas do episódio. E, novamente, Pode cara, ser. um prazer enorme. Muito obrigado pelo teu tempo. E um prazer grande. E que a gente converse mais aí e vai participando, vai ajudando os outros também.